fala do sermão profético, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo, e as que estavam preparadas encontraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que não vos a conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai, de estar na Tua casa, por mais um momento, Pai, de estar na Tua presença. Senhor, toma, Senhor, a minha vida nas Suas santas mãos. Senhor, que o Senhor possa me usar para eu falar aquilo que Tu queres. Que eu não venha falar, Senhor, aquilo de mim mesmo, mas que eu venha falar do Teu coração. Senhor, me ajuda, Senhor, a Tua igreja a compreender a Tua palavra. Que possa ser, Senhor, um momento de reflexão para todos nós. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Essa parábola ela é muito importante. Ela fala das 10 virgens. E Jesus, ele sempre ensinou aos seus discípulos. Jesus não saía caminhando com os discípulos se não ensinasse. Às vezes a gente acha que para fazermos o trabalho do Senhor, precisamos fazer de qualquer jeito, mas não pode. Nós temos que estudar, nós temos que aprender. Para a gente chegar aqui à frente, para ler esse texto tão pequenininho e falar alguma coisa, é dias e dias sem perdendo o sono. Aí rabisca aqui, rabisca ali, depois não sai o que a gente quer. A gente escreve, depois não fala nem o que está escrito aqui no papel, né? Então, a gente precisa aprender da palavra do Senhor. A gente precisa estar atento ao que o Senhor estava falando. E o Senhor, nesse contexto, ele estava falando sobre o reino dos céus. E os discípulos, ele ficava muito preocupado, né, em saber como é que é o reino dos céus. E como Jesus, ele falava muito por parábolas. Então, ele contou essa história para os discípulos das 10 virgens. As 10 virgens, elas eram 10 mulheres que iam se casar. Mas só que elas precisavam estar preparadas para aquele casamento. E o reino dos céus é assim também. A gente não vai chegar no reino dos céus de qualquer maneira. Nós precisamos estar preparados. E a preparação não é num dia só. A preparação não é naquele momento ali. Nossa preparação é todos os dias. Todos os dias da nossa vida, e nós temos que se preparar para aquele grande dia. Então, essa parábola, ela começa falando sobre as 10 virgens, né? Explicando que Jesus estava ensinando sobre o reino dos céus e a sua vinda. Ele estava falando ali o que poderia acontecer na vinda dele, mas como estaríamos, como eles precisariam estar. E as 10 virgens, elas representavam a igreja.
As 10 virgens representavam a igreja de hoje. Jardim Meriti, a igreja de São João, todas as igrejas, Assembleia de Deus, as 10 virgens, ela representava. Mas como em todas as igrejas também tem aquelas que são prudentes e também tem as que não são prudentes. Você ser prudente você tem que estar buscando sempre a presença do Senhor. Você ser prudente é fazer a vontade do Senhor. E as 10 virgens, esse contexto, ele passa isso para nós, que nós precisamos estar preparados para aquele grande dia. Que o Senhor, ele não vai te avisar, né, quando vem. Tem uma passagem da Bíblia que fala, né, sobre o ladrão. O ladrão, ele avisa quando vai entrar na sua casa para roubar, ele não avisa, né? Assim mesmo será a vinda do Senhor. Nós precisamos estar preparados. Mas no meio daquelas 10 virgens, 5 não estavam preparadas. 5 não estavam preparadas. Elas tinham tudo ali, devia estar arrumada, com seus vestidos de noiva, todo mundo bonito, né? Esperando o noivo. Mas tinha uma coisa: o azeite delas, a lamparina delas apagaram. Apagaram por quê? Elas dormiram. Elas dormiram. Não é que nós não temos que dormir, temos sim, mas nós podemos dormir, mas ligado no Senhor. Eu não posso dormir e esquecer que eu tenho um Deus no céu. Nós podemos dormir, mas nós temos que estar preparado, que Jesus, ele pode vir e estar dormindo, mas se você faz a sua parte, Jesus não vai te deixar. Então, e as 10 virgens, o que aconteceu? Com as 5 virgens, 5 não estavam preparadas. O noivo veio e elas queriam que as outras 5 lhe emprestasse um pouquinho do azeite. Aí elas viram uma para a outra, né, e falam, né, eu não posso te dar. Se eu te der, vai me faltar. Vai me faltar. Como é que eu vou te dar? Vai faltar para mim e vai faltar para você. Não será o suficiente. Mandou que elas fossem buscar. E elas saíram para comprar. Nisso, as 10 foram com o noivo para o casamento. Elas foram. Elas entraram, mas a porta se fechou. A porta se fechou. Aí a gente... Sabe quando a gente tem, assim, um lugar tão importante para você ir, né? Que a gente deixa tudo para a última hora, né? Quantas vezes a gente deixa tudo para a última hora, vai passar roupa na hora de sair, aí você não acha a roupa que você não quer, você tira uma roupa, bota outra. Meu Deus do céu! Quantos casamentos nós tivemos aqui na igreja, dos casamentos acontecer 10 horas da noite, marcando às vezes 7 horas, porque a noiva estava lá enrolada, fazendo cabelo, fazendo aquilo, tudo acontece. E o reino dos céus é assim mesmo. Tudo acontece para a gente não estar na casa do Senhor. Tudo acontece para não deixar a gente naquele horário de estar ali. Chega parente, né? Chega tanta coisa. De manhã a gente estava falando, né, na EBD, porque muitas das vezes a gente, para vir para a igreja, a gente deixa de, não vou hoje na igreja, porque hoje eu estou cansada. Semana que vem eu não vou, porque chegou um parente. Depois chegou, com isso você vai perdendo. Aí você não está na casa do Senhor. Então, por quê? Você não se prepara, não está se preparando. E nós precisamos se preparar todos os dias da nossa vida. Então, Jesus, ele fala claramente aqui com a gente. Se prepare, porque eu estou à porta. O reino dos céus não é de qualquer jeito. A gente não pode ir de qualquer jeito do reino do céu. Às vezes nós levantamos as nossas mãos e entregamos para Cristo, mas achamos que é só isso. Não é só isso. O Ministério de Louvor, para estar aqui à frente, para cantar, eles têm muito que ensaiar, né? Vem cansado, mas eles vêm.
A MCA, a gente ensaia o ano todo para o nosso congresso. Mesma coisa é o nosso coro. A gente vem quinta-feira, vem sair daqui 10 horas, todo mundo cheio de fome, né? Já pensamos, tem que trazer marmita para cá, para a gente comer aqui, porque a gente vem para os ensaios. Então, nós temos que preparar, isso é um preparo nosso, porque nós temos que fazer o melhor para o Senhor. Tudo que nós temos que fazer tem que ser o melhor. A gente não pode dar para o Senhor aquilo que sobrar, não. Tem que ser o melhor. Para você estar na casa do Senhor, você tem que vir com o seu coração aberto. O seu coração tem que estar aberto para receber a palavra do Senhor. Não pode vir com o coração fechado. Às vezes a gente chega até na porta e o coração está fechado, mas quando chegar aqui dentro, deixa Deus te usar. Né? Deixa Deus te usar. As 10 virgens, elas estavam ali. 5 foi imprudente. Ela foi imprudente. E a mesma coisa acontece na igreja. A gente não pode apontar. Quem sou eu para apontar quem é prudente e quem é imprudente? Porque só quem pode julgar e apontar é o Senhor. Mas eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo. Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Eu estou sendo prudente na casa do Senhor? Nós temos que analisar. E essa parábola, ela fala, né? ela é bem clara, né? Quando ele fala que as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Como é que está a sua lâmpada? Você vai pedir lâmpada para a vizinha? A mesma coisa, né? A gente tem um problema, às vezes, em casa. É bom orar em conjunto? É. Mas você pode orar para o seu problema. A sua lâmpada tem que estar acesa para você orar pelo seu problema. E Deus, Ele ouve as nossas orações. Muitas vezes a gente não precisa ir. Às vezes a gente fala, a gente se reúne aqui, né, e pede às irmãs: vamos, ora por mim, ora. Mas nós não podemos fazer isso uma regra de vida. Só vai acontecer se a irmã fulana orar. Não, nós temos, Deus nos deu esse poder da oração. A gente não pode deixar de lado. Então, elas estavam aqui, ela deixou de lado o azeite delas. Aí ficaram sem o azeite, né? Mas as prudentes não, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E elas foram comprar. Mas só que ela achou fechado. Ela achou fechado. Será que no dia que o Senhor vier, né, nos chamar, a gente vai achar a porta fechada? Será? Será que a gente vai ouvir, né, essa resposta que Deus deu, né? Em verdade vos digo que não vos conheço. Eu não vos conheço porque vocês não estão me buscando. Eu não vos conheço porque eu não vejo vocês. Então, nós temos que se fazer presente na presença do Senhor. O Senhor, Ele quer que nos vê. Ele nos vê, mas Ele quer sentir que nós estamos vendo Ele, né? Ele quer sentir que nós estamos vendo Ele. Ele vai dizer que não nos conhece porque nós não procuramos o Senhor. A nossa parte nós temos que fazer, temos que procurar ao Senhor. E depois chegaram também as outras vezes, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Quando Ele falou que em verdade vos digo que eu não vos conheço. Aí Ele fala: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem é que pode, né, saber o dia que será o último dia que a gente vai ficar aqui na terra? O meu dia, o que nós falamos de manhã, o meu dia pode ser hoje. Hoje o Senhor pode me buscar, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente não imagina. Será que eu vou assistir aquele grande dia? Também não sei. Mas uma coisa eu sei, que nós temos que estar preparados. Uma coisa eu sei, que nós temos que tirar o desânimo do nosso coração para estarmos na casa do Senhor. Nada pode nos fazer desanimar da casa do Senhor. Problemas nós vamos ter.
O Senhor, Ele não fala que a gente não vai ter problema, que vai nos tirar, né, da aflição. Jesus não fala. Diz que vai nos tirar na aflição. Porque a aflição, ela pode vir. A aflição vai vir. Muita gente deixa de estar na casa do Senhor por causa, às vezes, de aflição, de problemas nossos. Então, mas o Senhor, de lutas nós vamos ter, mesmo em casa ou na igreja. Mas nós que temos que estar buscando a face do Senhor. E Jesus aqui, ele fala, ele dizendo das 5 virgens prudentes, as virgens sensatas, elas representam aquelas que ouvem o Evangelho, que se convertem, creem e se arrependem, e vivem verdadeiramente para Jesus. E essa é a nossa forma de nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus. Não tem outra forma. Não tem outra receita. Nós temos que viver para Jesus. Nós temos que crer e se arrepender. E quando nós cremos e se arrependemos e fazemos a vontade do Senhor, nós estamos vivendo para o Senhor. As 5 virgens imprudentes, essas virgens insensatas, representam as pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, não mudam de vida, não nascem de novo, continuam na velha vida do pecado, não se arrependem, nem pensam nas consequências do que fazem. Essas são as 5 virgens imprudentes. Elas não pensam nos erros, né? Muitas das vezes a gente não pensa nos erros que nós fazemos. E nós precisamos pensar, se arrepender. Quando nós se arrependemos de todo o nosso coração, não tem nada que a gente não faça, que a gente não sinta que eu errei. Né? Eu estava falando de manhã, que às vezes a gente não precisa nem ouvir outra pessoa falar. Quando minhas filhas, né, um exemplo que eu dei das minhas filhas quando eram pequenas, elas eram da igreja e eu não. A Aline e Thaisa eram da igreja e eu não era da igreja. E elas iam muito com a minha sogra. Aí elas viravam para mim, naquela época, a época da mini saia, né? Aí saia tudo bem curtinha. Aí elas levavam para mim e falavam assim, tinha os vestidos compridos, que eu fazia os vestidinhos compridos para elas. Aí um dia a Aline botou uma saia bem curtinha perto de mim e falou assim, mas é a Aline, mas nem a Aline ali não, do Léo não, é a minha Aline. Aí a Aline olhou para mim e falou assim, mãe, essa roupa tá boa para eu ir para a igreja? Eu não era da igreja não, mas eu conhecia a palavra, não vivia na palavra. Aí eu falei para ela, falei assim, ó, tu vai lá no quarto, olha no espelho e pergunta assim, Espírito Santo, Jesus, essa roupa tá boa para eu ir para a igreja? Ela olhou para minha cara, caramba, mãe. Eu falei, eu não vou dizer para você se ela tá boa, você tem que entender. Aí ela saiu, foi lá e trocou de roupa. Então tem coisas que não precisa ninguém falar. Quando já chegam para a gente, que a gente tem aquela dúvida, quando tem a dúvida, é melhor não seguir na dúvida. Então, e o reino dos céus é assim, a gente não pode entrar no reino dos céus na dúvida. Nós temos que ter a certeza, nós não podemos ficar sempre na dúvida, hoje eu estou na igreja, amanhã não estou, hoje eu estou aqui, tomo uma Coca-Cola, um refrigerante, mas amanhã eu tomo uma cervejinha, né? E assim vai. Não, é mudança de vida. Porque nesse dia vai ter que ter mudança de vida. E a gente não pode esperar para amanhã. A gente não pode esperar para depois. A mudança tem que vir hoje. Hoje. A gente não pode deixar. Tem coisa que a gente fica, né? Amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou deixar, amanhã eu vou deixar de fazer isso, amanhã eu vou deixar de fazer aquilo. Não, deixa hoje. A gente tem que ter posição. Tem que ter posição na vida da gente. Se a gente não tiver, a porta vai se fechar. E não vai adiantar, né? Que nem as 10 virgens imprudentes estavam sempre na igreja, né? Cantando, mas eram imprudentes. Elas não levaram a sério a palavra do Senhor. E aqui vamos falar agora das aplicações
que o Senhor, Ele espera da nossa vida, né? Jesus, Ele alerta sobre a importância de estar preparado para o final dos tempos. A sua segunda vida, Ele mostra que a negligência pode ser fatal para aqueles que pensam estar seguindo, mas de fato não está pronto. Não estão prontos. Então a gente tem que estar pronto. Seja a qualquer momento, nós temos que estar pronto. Se Jesus vier, eu estiver dormindo, mas eu tenho que estar pronto. Porque o Senhor, Ele conhece o meu coração. Aí, às vezes, né, tem coisa que a gente até, que a palavra do Senhor, Ele fala que quem é salvo para sempre, né? Não perde a salvação. Eu creio que não perde a salvação, não. Mas nem por isso eu vou fazer coisa de errado, porque vai que... Você faz uma coisa de errado, você está fazendo... Jesus vem naquele momento e você fazendo a coisa errada. Vai que... Então, gente, vai pagar para ver? Eu não vou pagar para ver, não. Né? Não podemos pagar para ver. Então, nós temos que é salvo. Temos que tomar uma decisão na nossa vida. Eu quero seguir a Cristo, eu vou seguir a Cristo, né? A espera do noivo parecia que estava demorando muito, né? Mas quando ele chegar individualmente, quando morremos ou coletivamente na sua segunda vinda, você precisa estar preparado. Como eu falei, pode estar demorando. Eu, desde criança, que eu ouço minha mãe falar que Jesus vai vir. Jesus vai vir. Você não vai para o céu, não. Minha mãe vivia falando isso para mim, gente. Eu tinha um trauma na minha vida. Ela, você não vai para o céu. Mas eu não deixava de fazer as coisas de errada, não, sabe? Eu não deixava de fazer a coisa errada. Por quê? Eu não tinha tomado uma posição. Ela falava, se batiza. Minha mãe era da Assembleia de Deus. Vai se batizar, por que você não se batiza? Eu, não, mãe, agora não. Aí eu pensava assim, não, aproveitar a minha vida primeiro, né? Aí depois, quando minha mãe falava assim, Jesus vai vir e vai te pegar você, aí nos bailes, eu falava, ai meu Deus, não, Jesus não vem agora não, eu preciso me casar, eu queria me casar, falei, não, eu preciso me casar, Jesus vem só depois que eu me casar, aí depois veio, né, agora eu falo, não, Jesus, deixa meu neto crescer, né, eu não quero ir agora para o céu não, quero ir para o céu, mas não agora, que não quero morrer, né? Então eu falo, não quero morrer agora não, deixa eu ver meus netos crescer, talvez eu tenha o prazer de ver bisnetos, né? Mas eu quero ver meus netos tudo grande, né? Já estão namorando, vamos ver. Mas a nossa vida é assim, nós temos que estar preparados, nós temos que estar, que para mim pode ser agora, pode ser hoje, Jesus pode chegar aqui hoje e levar toda a igreja, então é esse o momento. E são várias interpretações associando essa parábola. Alguns consideram que as lâmpadas podem estar relacionadas a uma profissão de fé. Aparentemente, pressupõe alguma luz pela sua chama, mas se não tiver abastecida com a essência certa, Jesus, a luz do mundo, e as lâmpadas não cumprem seu efeito. Então, nós vemos aqui que a lâmpada, para ficar acesa, ela tem que ter a essência certa. E a nossa luz, para brilhar, tem que ter uma essência certa. E essa essência é Jesus Cristo. Essa essência é Jesus Cristo, as pessoas veem Jesus Cristo em nós. Aonde nós chegarmos, as pessoas veem Jesus Cristo em nós. Nós não podemos envergonhar o Evangelho. Nós temos muita responsabilidade aqui na terra. Quando nós fazemos algo de errado, a nossa luz está se apagando. Aí a gente até ouve assim, lá vai o crente, aquele lá não diz que é crente, né? Ela não te ouve isso. Por quê? Nós, às vezes, estamos negligenciando a palavra do Senhor. Não estamos levando a sério o Evangelho. E o Evangelho é para se levar a sério. É para se levar a sério. E o azeite nas vasilhas é muitas vezes interpretado como a graça concedida por Deus em Jesus,
ou mesmo a presença do Espírito Santo, como selo da salvação na vida dos crentes. De fato, quem não recebeu a graça salvadora, nem tem o Espírito de Deus, não terá acesso ao reino dos céus. Nós precisamos ter acesso ao reino dos céus. Nós precisamos ter o azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar em nós. O Espírito Santo tem que habitar em mim. Quando o Espírito Santo habita em nós, gente, é uma coisa muito, assim, sublime. Tudo que você faz, as pessoas veem Cristo em você. Aonde você vai, as pessoas veem Cristo em você. E isso aí, essa é a essência que Deus quer. Deus, quando ele faz a Bíblia, a palavra do Senhor, ela sempre tem um propósito na nossa vida. A palavra de Deus sempre terá um propósito na nossa vida. E o Espírito Santo tem um propósito da gente reconhecer quando nós erramos, né? De nós levarmos, o Espírito Santo ele nos impulsiona a levar a palavra àqueles que não ouviram a palavra do Senhor, a aconselhar, né, dar bons conselhos para estarmos na casa do Senhor. Esse é o efeito do Espírito Santo, do azeite, porque o efeito do Espírito Santo, através do azeite, que o azeite é isso, é como se fosse um selo, né? Se você tem o Espírito Santo, você tem um selo. Você é selado. Nós estamos estudando, né, o livro de Apocalipse, e ele fala sobre o selo, né? Estamos na abertura dos selos. Aí tem uma parte, né, que nós estudando, né, ele fala sobre o selo, e o selo é o quê? É a marca do Espírito Santo. Se você tiver o selo, o inimigo jamais colocará outro selo na sua vida. Ele não vai ter esse poder. Mas para você ter esse selo, você tem que estar na presença do Senhor. Você tem que fazer a vontade do Senhor. É fácil? Não. Mas nós temos que lutar. Lutar todos os dias. Todos os dias da nossa vida nós temos que lutar. Que a nossa carne, ela leva sempre a gente para o lado errado, né? Sempre a gente vai fazer alguma coisa, quando você vê, você já fez. E nós temos que voltar. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Me ajuda para que eu não possa voltar a fazer isso. E nós vemos aqui, né, que as virgens loucas, as nessas, insensatas, foram surpreendidas. Elas poderiam ter preparado o óleo antes da chegada do noivo, porém deixaram o seu tempo se esgotar. Além disso, tentaram, pelos seus próprios esforços, garantir a entrada na festa. Quando o noivo chegou, elas estavam ausentes, já não havia solução para ela. Da mesma forma, quando Jesus chegou, quem não se converteu realmente para uma nova vida dedicada a Deus, não poderá entrar no céu. É uma palavra dura? É. Mas se a gente não se converter, a gente não vai ter esse grande dia com Deus. A gente não vai encontrar com aquelas pessoas que a gente ama que foi para o céu, né? Então, a gente tem que se converter de todo o coração, seguir a palavra do Senhor, mas seguir, não fazer algumas coisas e outras não, deixar a nossa carne, né, os desejos da nossa carne, e fazer o desejo do Espírito. O desejo do Espírito tem que sobrepor a nossa carne. O nosso tempo é limitado. Ele é limitado aqui na Terra. A gente nunca sabe, mas nosso tempo é limitado. Um dia vamos morrer ou Jesus vai voltar. Ninguém sabe quando o seu tempo na Terra acabará, mas quando esse dia chegar, não haverá mais oportunidade para arrependimento. Nosso destino já está selado, por isso precisamos agir já. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós dedicamos a Deus a nossa vida, nós recebemos o selo. Então, esse dia a gente não precisa nem se preocupar. Às vezes a gente fica preocupado, né? Mas não precisa nem se preocupar. Sua salvação é certa.
Eu não penso assim no querer morrer, eu falo muito, não quero morrer agora não. Mas não é com medo não, é porque a gente tem filho, né? Toda mãe é assim, né? Eu acho, né? Qual é a mãe que quer morrer e deixar seus filhos, né? O pai quer morrer e deixar seus filhos. A gente sempre quer ver o melhor, não é? A gente quer ver nossos filhos crescer. Então é o normal do ser humano. Mas não tenha preocupação, se eu morrer, será que eu vou ser salva? Não. Eu creio na minha salvação. Sou falha, mas eu creio na minha salvação. E essa certeza todos nós temos que ter. Só temos essa certeza quando nós buscamos a palavra, quando nós lemos a palavra do Senhor, porque é através da palavra que nós compreendemos, que nós entendemos o que Deus quer para a nossa vida. Você tem que ler e praticar. Também não adianta a gente ler e não praticar. As virgens se arrumaram todas, mas elas não ficaram, as 5 não ficaram atentas. Trouxe um pouquinho de azeite, dormiu, ficou lá à vontade. Quando eles acordaram, já tinha apagado, né? A lamparina já estava apagada. Então, por quê? Elas não foram prudentes. E nós precisamos ser prudentes para esse grande dia. Não podemos deixar a mudança de vida para outra hora, porque não sabemos que vamos ter outra oportunidade. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu vou deixar para amanhã. Hoje eu não vou aceitar Cristo, não. Amanhã eu aceito a Cristo. Mês que vem eu aceito a Cristo. Esse mês tem muita coisa para eu fazer. Esse mês tem uma festa na escola que vai ter um baile. Vou me acabar lá no baile, vou beber bastante. Aí depois eu vou para a igreja. Será que você vai chegar lá? Será? Muitas das vezes você não vai chegar. Então você não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã, né? Tem um provérbio que fala, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Crer que Jesus Cristo veio para nos salvar e entregar nossa vida a Ele. Essa será o início de uma vida nova. Quando nos aceitamos a Cristo, passamos pelas águas do batismo. É o começo da vida nova que nós teríamos com Cristo, né? Que ali o batismo ele representa a morte para o mundo e vida para Deus. Nós morremos mesmo para o mundo, né? E vamos viver para Deus. E esse é o significado do batismo. Então nós precisamos aceitar a Cristo, porque como o pastor de manhã ele falou, o batismo não salva, mas é uma ordenança. Se é uma ordenança eu tenho que fazer. Como é que eu vou discutir com meu Deus? Então, se eu tenho que fazer, eu vou fazer. Nada pode impedir, nada pode impedir. E a vinda de Jesus é motivo de grande esperança e alegria para o seu povo, porque nesse dia iremos entrar pela fé, mediante a graça do Senhor Jesus, na grande festa eterna, que será no céu. Viveremos para sempre com o nosso Deus. Você quer viver para sempre? Você quer viver para sempre com o nosso Deus? A gente pode até morrer. Posso morrer hoje, mas a minha vida está lá guardada no Senhor. E creio que a vida de cada um de vocês estão guardada com o Senhor. Deus ele está lá de portas abertas, nos esperando. Nós iremos ouvir o louvor e depois eu irei fazer 3 pedidos.